Business. Oferecimento Engie. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Tem novidade no mundo da tecnologia e dos celulares. A Apple apresenta o iPhone 16 com inteligência artificial. A Huawei rebate a rival americana e lança um smartphone de 3 telas. O braço da Amazon promete investir 10 bilhões de reais no Brasil. Uma startup brasileira recebe aporte de um fundo de Mark Zuckerberg. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E a BIP Saúde, uma startup carioca que lidera o mercado de vacinas e exames a domicílio no país, acaba de levantar 100 milhões de reais numa rodada que avalia a empresa em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esses 100 milhões aí que eu estou falando de reais vieram de vários investidores aí. Primeiro, gestora americana Light Smith, que é o segundo investimento dela no Brasil e o primeiro numa startup de saúde. Mas essa captação também teve a participação do fundo do casal Mark Zuckerberg, o dono da Meta, e a esposa dele, a Priscilla Chan, que já havia investido na companhia 2 anos atrás. Também participaram dessa rodada poderosa, aí só tem gente poderosa, Davi Vélez, o fundador do Nubank e também a gestora do CEO, do Sérgio Fúrio, do CEO da Creditas. A BIP tem como sócios o Bradesco e a DNA Capital, que é uma gestora criada pela família Bueno, que fundou a Amil e também controla a Dasa. Esse novo aporte, segundo o fundador da BIP, o Vander Cortese, chega em um momento em que a companhia atingiu o chamado break-even, quando deixa de queimar caixa e dar prejuízo. De acordo com o fundador, 100% dos recursos serão investidos em tecnologia e não apenas para melhorar o aplicativo, mas tornar a logística mais eficiente. A BIP foi fundada em 2018, começou apenas com a aplicação de vacinas a domicílio. Um mercado aí no qual já atinge a liderança no país, isso considerando as aplicações em farmácias e laboratórios. É um feito aí importante. E 3 anos depois do lançamento, a startup entrou no mercado de exames laboratoriais. Atualmente, ela fatura cerca de 300 milhões de reais por ano, dos quais 2/3 desse valor vem das vacinas em casa. E o iPhone 16 foi lançado, e pode-se dizer, quem acompanha o business sabe sempre, a Apple chegou bem atrasada nessa corrida da inteligência artificial entre as empresas de tecnologia mais valiosas do mundo. Mas a companhia apresentou finalmente aí a nova linha de iPhones, que é a mina de ouro da Apple. E claro, o tom do evento, feito lá no Teatro Steve Jobs, dentro da sede da Apple em Cupertino, na Califórnia, confirmou o que se esperava. Só se falou de inteligência artificial. Tim Cook, o CEO da Apple, disse inclusive que está muito animado com a nova geração do iPhone, que foi criada do zero para comportar as funções do Apple Intelligence, que é a solução de AI generativa da empresa. Esse sistema conhecido como Apple Intelligence vai domar, vai preencher o iPhone 16, tudo dele vai ter esse Apple Intelligence. Os detalhes dele já tinham sido inicialmente apresentados por Cook em junho, quando o executivo anunciou aí uma parceria da Apple com a OpenAI, a dona do ChatGPT. Agora, o que tem nesse novo iPhone aí? Tem muita gente que gostou, tem muita gente que não gostou. Com esse novo iPhone, vai ser possível, por exemplo, traduzir em tempo real, fazer pesquisa de documentos e fotos dentro do iPhone. Segundo a Apple, essa AI estará disponível em inglês já no próximo mês. E em 2025, ganhará a versão em mandarim, japonês, francês e espanhol. Notícia negativa por aqui, nada de português por enquanto. Esse aparelho ainda inclui uma versão atualizada da Siri, da assistente pessoal. Também tem muito programa aí de texto, de edição de fotos, feitos por modelo de inteligência artificial, além de acesso gratuito ao ChatGPT aos usuários.
A Apple destacou ainda que esses aparelhos terão mais opções para editar imagens, que passa a contar com um painel, é uma espécie aí de painel para mudar os tons das fotos. E vídeo, né? Todo mundo gosta de fazer vídeo. Vídeo só em 4K vai ser possível gravar. E 4K que eu digo com mais quadros por segundo, né? Porque permite qualidade de cinema. Agora, estou falando um monte, mas quero saber qual é o preço. Na Tarja já está o preço. A gente tem os preços aqui dos iPhones 16 aqui no Brasil. Olha só, o iPhone 16 começa num valor de R$ 7.799 e, como vocês podem ver, o mais caro tem esse valor aí de R$ 15.499 aí, que é o iPhone 16 Pro Max, 1 terabyte. Dinheiro pra caramba, hein? R$ 15.499. Isso vai quando chegar no Brasil, vai ser essa é a tabela de preços do iPhone 16. E apesar de atrair os holofotes com o iPhone 16, a Apple precisa agora administrar uma crise grave na Europa, porque a empresa foi condenada a pagar 13 bilhões de euros por subsídios fiscais ilegais concedidos na Irlanda. Segundo o Tribunal de Justiça da União Europeia, a Apple americana se beneficiou de auxílios ilegais no período de 1991 a 2014. E agora o país pode cobrar uma quantia aí de 13 bilhões de euros da empresa. De acordo com a decisão da Comissão Europeia, em 2016, a Irlanda permitiu que a empresa pagasse imposto de 1% sobre os lucros europeus em 2003. E em 2014, essa taxa caiu 0,005%. A Apple ressalta que a decisão da Justiça Europeia vai impactar as contas em até 10 bilhões de dólares no quarto trimestre do exercício fiscal, que termina em 28 de setembro. Agora, falando aí das fabricantes, a briga entre as fabricantes de celulares está boa, porque horas depois daquele anúncio ali da Apple, né, num evento ali estelar da nova linha de iPhones 16, a rival chinesa Huawei apresentou o primeiro smartphone do mundo que pode ser dobrado em 3 partes. Exatamente, não basta ser uma parte, nem em 2 partes, agora são 3 partes. Esse novo aparelho conta com assistente de inteligência artificial, que tem funções aí de resumo, de tradução, edição de textos, bem como funções aí de edição de imagens aprimoradas por AI. Agora, uma coisa me chamou muita atenção nesse novo aparelho. Vai ser possível cortar partes indesejadas de determinadas fotos. Então, eu estou fazendo uma foto aqui e eu não quero que apareça esse rapaz aqui, eu posso cortar a partir desse aparelho. Achei engraçado esse. O Mate XT, que é o nome desse aparelho, vai ser comercializado com um preço, segura aí, 19.999 yuans. Isso equivale a 15.700 reais. Muita gente está comentando isso, que está demais esse valor aí de quase 16 mil reais. A empresa tem falado aí, tem vendido, né? Que é o smartphone dobrável mais fino do mundo. O modelo foi inicialmente projetado como um telefone premium, para um público nichado, né? Mas o que se viu nessa última semana é que ele aparentemente popularizou. Mais de 4 milhões de pessoas se registraram para comprar esse aparelho antes mesmo. A Huawei é a 4ª maior fabricante de smartphones da China. No último trimestre, vendeu 10 milhões e 600 mil celulares. E a Google tem sido acusada de monopólio pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. No processo antitrust enfrentado pela empresa, o órgão, junto com 17 estados, salienta que a Big Tech comanda um enorme monopólio no mercado de anúncios online. O Departamento de Justiça afirma que a fatia da empresa pode chegar a 37 centavos de cada dólar gasto em publicidade. A empresa é acusada de controlar 90% do mercado global de servidores de anúncios e redes de anunciantes. Já o Google alega que não tem monopólio, mas que oferece um produto superior em um mercado altamente competitivo.
Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Entre vales e vinhedos nasceram nossos parreirais. E junto com essas raízes, escrevemos nossa história. Dos vinhedos à mesa dos consumidores está presente a força da nossa gente, que trabalha com paixão e muita superação. Hoje, somos mais de 450 cooperados e na Serra Gaúcha cultivamos nossos vinhedos, elaborando vinhos, sucos e espumantes e encantando com nossas experiências enoturísticas. Somos a Cooperativa Vinícola Garibaldi, gente que promove a vida em harmonia. E uma notícia excelente para o setor de tecnologia no Brasil, porque a Amazon Web Services, que é a AWS, anunciou um investimento de 10 bilhões e 100 milhões de reais no país até 2034, ou seja, pouco mais de 1 bilhão de reais por ano. Nós estamos falando aí da unidade de computação em nuvem da Amazon e também a unidade aí mais lucrativa da gigante de tecnologia fundada por Jeff Bezos. E neste momento é um prazer receber o diretor-geral da AWS no Brasil, o Kleber Moraes. Kleber, é sempre um prazer falar com você. Queria que você explicasse para a nossa audiência o que será feito aí com esses 10 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Seja bem-vindo ao Business. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês e é motivo de orgulho para nós fazer esse investimento no Brasil. Esse investimento ele vai ser feito na expansão da nossa infraestrutura aqui no Brasil. Há 13 anos a AWS investe no Brasil, foi a 8ª região do mundo onde a gente investiu, olhando o potencial de crescimento do Brasil, olhando o futuro do Brasil. Então, ao longo dessa história, nós já investimos 23 bilhões de reais em toda essa infraestrutura de data centers no Brasil para rodar em nuvem. E agora, esses 10 bilhões, eles vão atender a capacidade, a expandir essa infraestrutura, a ter investimentos em conexão, investimentos na manutenção e na equipe. Então, ele traz esse investimento para atender uma demanda crescente no Brasil. Hoje, o Brasil, realmente, ele é um polo tecnológico, tendo empresas como startup, empresas como bancos que têm entrado nessa jornada de transformação digital. Então, isso é para entender um dos nossos princípios, que é olhar o futuro e investir no futuro do Brasil. Bom, você está falando aí, então, num investimento poderoso em data centers, em centros de dados, né? Kleber, eu te pergunto, por que construir um centro de dados, um data center, é tão importante para gigantes de tecnologia como a AWS? Bruno, isso vem atender uma demanda dos clientes, o que a gente chama de computação na nuvem. Então, ao longo dessa jornada que eu mencionei para você, desses anos de Brasil, nós tivemos um crescimento da utilização pelos clientes da nuvem, que veio atender, por exemplo, as startups que entraram nesse segmento, sem ter que fazer um investimento muito grande, porque a infraestrutura de nuvem permite com que você utilize capacidade computacional, capacidade de armazenamento, pagando conforme você usa. Tudo isso pela internet, ou seja, uma facilidade muito grande de você iniciar o seu negócio. E em cima disso nós tivemos não só no segmento de startups, mas no segmento financeiro, no segmento de grandes empresas, a utilização dessa tecnologia de nuvem para crescer os seus negócios. Então, a importância da nuvem, ela vem de promover para o cliente uma elasticidade, que é poder usar capacidade computacional a todo momento, mas mais do que isso, ela traz no ambiente computacional uma economia como um todo. Um data center hoje, segundo estudos feitos pela Accenture, é 4,1 vezes mais eficiente do que uma infraestrutura que a gente chama on-premise. Então, o que tem sido feito com relação a grandes investimentos é isso, uma revolução digital, que foi o que foi anunciado pelo governo no dia de ontem, onde a gente corroborou com tudo isso, mas mais do que isso,
um novo momento onde você tem novas tecnologias como inteligência artificial chegando e como os clientes realmente acelerando essa jornada dessa transformação digital, tendo casos como Nubank, tendo casos como Vetex, tendo casos como Boticário e Itaú. Então, são grandes clientes que entram nessa jornada de maneira efetiva. Não, eu faço essa pergunta, Kleber, porque tem analistas de mercado nos Estados Unidos que têm falado, têm classificado os investimentos em construção de data centers como a classe de ativos aí mais quente do mercado imobiliário. Isso mostra que o mundo, eu estou falando de análise americana, né, do mercado financeiro, mas como isso realmente está quente no mundo inteiro e a importância que as empresas, os países estão dando aos centros de dados, que é o que você tem falado, né? E Bruno, isso olhando no cenário futuro, que é o que nós, nesse momento, fazendo esse investimento, ele coloca o Brasil num cenário extremamente competitivo, baseado em 3 pilares, vamos chamar assim. Esse pilar da inovação, que a gente vê as empresas se internacionalizando através da tecnologia. No cenário da educação, hoje, esse ano a AWS, nós já treinamos em tecnologia AWS no Brasil mais de 800 mil pessoas, que é você criar uma base tecnológica para sustentar todo esse crescimento computacional, mas mais do que isso, o Brasil, como um país onde você tem uma geração de energia renovável, uma energia limpa, onde você tem uma abundância com relação à água, isso torna o Brasil, nesses 3 pilares, um país realmente onde as empresas globais, e principalmente a Amazon, olha como um futuro para a gente poder continuar trazendo toda essa inovação para cá, para o Brasil. Kleber, isso é importante você falar, porque as pessoas... É um mundo novo, né? Quando a gente está falando de data centers, o que eles exigem, né? E com essa aceleração do uso da inteligência artificial, eles vão ser cada vez mais usados. E tem um componente importante aí, que é a energia, né, que você está falando aí, porque vai precisar de cada vez mais energia aí para esses centros de dados. Isso no mundo todo, não é só no Brasil. Isso no mundo todo eles serem usados mesmo, né? E hoje a nuvem faz parte do nosso dia a dia. Exato. No momento que você faz uma transação de Pix, no momento onde você faz uma reserva no hotel, uma transação bancária, uma compra pela internet, ou seja, tudo isso ela trafega pela nuvem. Então, isso é um modelo crescente, onde empresas entendem que o diferencial competitivo de agilidade, de flexibilidade, principalmente de segurança desse ambiente, faz com que os clientes acelerem essa migração e dentro desse novo contexto de tudo que você tem por aí da inteligência artificial, onde dentro da Amazon também é uma tecnologia que a gente usa há mais de 11 anos, os nossos centros de distribuição com os robôs, na entrega através de drones, dentro das nossas lojas Pay As You Go e dentro da própria AWS, onde essa parte tecnológica a gente leva para todos os clientes. Você falou que a gente está competitivo, né? Eu justamente ia fazer essa pergunta porque com a aceleração do uso da inteligência artificial, como é que está a capacidade do processamento mesmo que a gente tem hoje no Brasil? A gente está bem? A gente está se tornando competitivo agora? Bruno, nós somos... Isso, de novo, me dá muito orgulho. Nós somos extremamente competitivos. Hoje, todos os serviços disponibilizados pela AWS, mundialmente, eles podem ser utilizados pelos nossos clientes aqui no Brasil. Ele nos coloca numa vanguarda tecnológica gigantesca, onde os clientes usam a inovação, usam a capacitação como diferencial, se internacionalizando. Hoje as multinacionais brasileiras são empresas de tecnologia, mas mais do que isso, isso abre para o Brasil uma oportunidade gigantesca de ter investimentos cada vez maiores a partir do momento que nessa linha de inteligência artificial e generative AI você consiga ter um regulatório que favoreça a utilização, a segurança e toda essa questão dos dados, onde realmente existe uma procura mundial por países que, como o Brasil,
colocam isso numa região que tem todo esse ambiente que nós falamos de pessoas capacitadas, ambiente seguro e disponibilidade de energia e água, que talvez seja a maior oportunidade que eu enxergo para o futuro, é o Brasil ser um polo realmente de inovação tecnológica, que é o que a gente falou, de ter essa revolução digital como protagonista para o crescimento do país. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Kleber, é que, de acordo com a AWS, os investimentos anteriores no Brasil geraram uma média aí de 10 mil empregos por ano em empresas locais associadas às operações dos centros de dados. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Por exemplo, o que emprega um centro de dados, né? Ele tem uma empregabilidade muito grande, não só no ecossistema. Hoje a Amazon Brasil emprega 18 mil pessoas de forma direta, mais 165 mil de forma indireta, mas ele no ecossistema, quando você vê empresas como a Vetex, que tem milhares de funcionários, como uma Hotmart, que tem outros milhares de funcionários, trazendo uma questão que é super importante, que é um emprego com salário diferenciado. Segundo o Gallup, diz que pessoas que trabalham no mercado de tecnologia, ele tem um salário em média de 50% maior que os que não estão em tecnologia. Então, isso traz um diferencial para nós realmente capacitarmos vários estudantes que estão iniciando essa carreira, várias pessoas que muitas vezes mudam de carreira. A gente tem exemplos internamente de arquitetos ou engenheiros vindo para o mercado de tecnologia, porque é um mercado explosivo e que tem uma demanda de emprego muito forte. Muito bem. Kleber Moraes, nessa participação especial aqui no Business, anunciando aí 10 bilhões e 100 milhões de reais no Brasil. Esse valor, Kleber, poderoso aí, ele representa o quê desde que a AWS chegou no Brasil? Não, desde que nós chegamos aqui, nós já investimos 23 bilhões. 23 bilhões aqui no Brasil, né? Desde 2011. Desde 2011, agora esse novo investimento, mas melhor do que isso, Bruno, a gente tem sempre uma frase interna que a gente usa que é Still Day One. Como eu vejo o Brasil dentro desse cenário? Acho que o Brasil hoje tem todos os componentes necessários para ser um exportador mundial de inovação tecnológica. A gente falou muito da capacitação técnica, nós falamos bastante de ter essas multinacionais, mas um ponto que é super importante que vem daqui pela frente é a que a gente chama de inteligência artificial generativa. Ou seja, o Brasil tem a chance de, tendo um regulatório definido, empresas globais olharem o Brasil como um polo de investimento. Por essa questão que eu falei de capacidade, mas por uma questão do cenário brasileiro com relação à questão energética, uma energia limpa, e por uma questão de água, ou seja, existe uma tendência mundial de procura de locais como o Brasil para a instalação de centros de dados, e isso pode fazer com que o Brasil, dentro desse cenário, seja uma potência mundial tecnológica, o que coloca uma oportunidade para nós gigantesca para os próximos anos. Que seja assim, que seja assim. Kleber Moraes, diretor-geral da AWS no Brasil. Obrigado pela presença aqui no Business. É um grande prazer estar aqui com você. E a Azul Linhas Aéreas pretende arrecadar 20 bilhões de reais em 2024. A companhia aérea fez uma revisão das estimativas de crescimento após fatores como as enchentes do Rio Grande do Sul, que culminaram aí no fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, além dos atrasos na entrega de novas aeronaves e da queda temporária da capacidade internacional no primeiro semestre. Segundo a companhia, a alta de 7% na receita líquida será impulsionada pelo ambiente de demanda saudável, receitas auxiliares robustas e crescimento das unidades de negócios. E se a Azul apresenta uma perspectiva positiva sobre o setor de aviação, a Boeing tem enfrentado problemas com a produção do 737 MAX. A fabricante norte-americana encaminhou uma mensagem aos fornecedores na qual informa que a taxa de entrega dos jatos será de 42 por mês até março de 2025. A expectativa anterior era bater essa taxa agora neste mês de setembro. A Boeing tem feito ajustes no 737 MAX, uma vez que o modelo tem apresentado
problemas. Recentemente, uma porta de emergência de uma aeronave 737 MAX estourou durante um voo da Alaska Airlines. O incidente fez com que a Federal Aviation Administration, que é o órgão que regula a aviação nos Estados Unidos, limitasse a produção da aeronave a 38 por mês. Já no Brasil, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou a startup GoHobby a realizar um voo experimental do eVTOL chinês da EHang. Com isso, a empresa pode executar testes e ensaios para avaliar as características operacionais do equipamento. O eVTOL é uma aeronave de pouso e decolagem vertical e controlada de forma remota. A ANAC impôs algumas regras para os testes, como a proibição de transportar pessoas e implementação de áreas fixas para testes. E a Samsung planeja um corte drástico na folha de pagamentos. De acordo com informações da Reuters, essa redução seria de até 30% na força de trabalho nas unidades fora da Coreia do Sul. Os cortes devem atingir as equipes de vendas e marketing, além da equipe administrativa. Em um comunicado, a Samsung destaca que os ajustes na força de trabalho em algumas operações no exterior são rotineiros e têm como objetivo melhorar a eficácia. A maior fabricante mundial de TVs, smartphones e chips de memória registrava 267 mil profissionais em seu quadro de funcionários e destes 147 mil estavam em unidades fora da Coreia do Sul. E ó, isso daí é uma notícia para quem é fã de jogos eletrônicos e esse mercado é muito poderoso. A Sony deve apresentar ao mundo o PlayStation 5 Pro, isso já no dia 7 de novembro, né? 7 de novembro. A nova versão promete processamento gráfico avançado, uma nova tecnologia de quadros e carregamentos mais rápidos, com uma renderização 45% mais veloz do que o modelo padrão. Em uma postagem, a Sony destacou que o novo console promete melhorar o desempenho de jogos mais antigos e vários deles serão corrigidos com atualizações de software gratuitas. Assim como a versão Slim, o PlayStation 5 Pro chega ao mercado na cor branca, mas com 3 listras dos painéis laterais. O console deve chegar com preço sugerido de $699, não é real não, nos Estados Unidos. Algo em torno aí, se a gente fazer a conversão, deve dar basicamente R$3.940. E presta atenção nessa história, que essa história é curiosa. Tem um bilionário brasileiro que vendeu uma casa para Jeff Bezos sem saber que era o dono da Amazon. E agora, sem saber que vendeu para um dos homens mais ricos do mundo, ele entrou na justiça contra esse corretor. Deixa eu explicar rapidamente essa história. O brasileiro Léo Cris, que é fundador da indústria de brinquedos Tectoy e que ganhou muito dinheiro na Bolsa de Valores décadas atrás, Bolsa de Valores brasileira, tá, em São Paulo e quando tinha no Rio. Ele vendeu uma casa, a casa dele, de mais de 2.000 metros quadrados com desconto em Miami. E logo que colocou à venda, ele recebeu uma proposta de 79 milhões, ou seja, um desconto de $6 milhões de um interessado não identificado, e essa proposta veio por meio de um agente imobiliário, que é muito comum isso no mercado de luxo lá americano. No ano passado, ficou notório, inclusive a gente falou aqui no Business, que Jeff Bezos tinha comprado uma casa na vizinhança, aí essa vizinhança poderosa, no valor de 68 milhões de dólares. Bom, o acordo foi fechado, o brasileiro vendeu pelo valor de 79 milhões de dólares, o que foi ofertado pelo comprador. O que aconteceu agora? Agora ele entrou com um processo na justiça, em que afirma, segundo o jornal Wall Street Journal, que ele, sabendo do interesse de Bezos na região,
ele perguntou ao agente imobiliário se o comprador era Bezos. E ele ouviu na época que não era o Jeff Bezos. Por isso ele topou o desconto. Certamente, se soubesse que era o Bezos, ele não daria o desconto. Meses depois, ficou público que o dono desta casa aqui era Jeff Bezos. O Léo Chris agora quer que essa corretora nos Estados Unidos pague 6 milhões de dólares por não ter representado o seu melhor interesse e omitido aí uma informação que é importante, né? Uma informação aí para a sua decisão sobre o preço de venda. Será que ele vai levar? A gente vai seguir acompanhando aí essa história do brasileiro envolvendo Jeff Bezos. E com isso o Business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados às 3 da tarde. E fica um convite para todos vocês. Se você quiser ter conteúdos exclusivos da Jovem Pan, como, por exemplo, vídeos dos nossos comentaristas, faça a sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Business. Oferecimento Engie. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.